Olá, família Monte Serra. Que bom que estamos juntos. Neste tempo onde as conexões pessoais estão restritas, experimentamos o poder do amor de Deus, que ultrapassa limites estruturais e nos alcança em nossos lares ou onde estivermos. Mais do que nunca, é tempo de esperarmos juntos e provarmos da força da cruz, que um dia nos uniu e nos edifica como sua família, chamada para amar a Deus, amar pessoas e proclamar Jesus para a glória de Deus. Uma família para ser, viver, servir. Para a glória de Deus! A família é um projeto de Deus, algo que Ele planejou para nós. O exercício do amor que vem do trono do Senhor. Pai que como autoridade do lar estende as mãos e abençoa os seus. Mãe que é um exemplo de mulher de Deus. Filhos que obedecem aos seus pais, unidade entre os irmãos, e um casal que se ama e tem Cristo Jesus em primeiro lugar. O inimigo não vai apagar o que o Senhor instituiu. O meu rei é quem age por mim. Minha família pertence a ti. Vem, restaura o que precisa ser tocado por tuas mãos, Senhor. Que tua graça se renova em mim e também no meu lar. A família é um projeto de Deus, algo que Ele planejou para nós. O exercício do amor que vem do trono do Senhor. Pai que como autoridade do lar estende as mãos e abençoa os seus. Mãe que é um exemplo de mulher de Deus. Filhos que obedecem aos seus pais, unidade entre os irmãos, e um casal que se ama e tem Cristo Jesus em
viver perto de ti. Sei que és real e vives em mim. Quero ouvir anjos cantarem em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno. Não há outro poderoso, o grande eu sou.
Nosso mundo precisa de líderes fortes, consistentes. Precisa de líderes íntegros. Houve muitas vezes em que eu tive medo, frio, estava tudo dando errado. Mas tudo se acalma e a vida passa a ser sobre relacionamentos, vida e morte. Mas o modo como usamos o nosso poder é a medida da nossa liderança. Se a gente não for persistente ao colocar nossas ideias em prática, a gente vai perder as soluções realmente significativas. Você e eu somos mais do que a pior coisa que já fizemos, ou do que a pior coisa que já fizeram a nós. A diversidade tem um valor tremendo quando temos diferentes gerações representadas. Olá, família! O Global Leadership Summit é a maior iniciativa para capacitar lideranças ao redor do mundo, desafiando as pessoas a pensarem sobre a sua influência de uma forma estratégica para transformar a realidade à sua volta. E o Summit vai acontecer esse ano, aqui no prédio da Montserrat, nos dias 3, 4 e 5 de dezembro. Se você já está inscrito, receberá um e-mail com mais informações. Mas se você ainda não fez a sua inscrição, nós vamos disponibilizar 80 ingressos nessa semana para que você seja parte desse importante evento de liderança. Fique atento às novidades que enviaremos pelo aplicativo IBMS e também em nossas redes sociais. Como disse Joe Saxton, uma das palestrantes desse ano, você não vive uma nova forma de pensar, você precisa pensar uma nova forma de viver. Atenção, galerinha do 0 aos 12 anos. Tem um drive-thru sendo preparado só para vocês. O Novas Gerações te convida a participar desse super evento que será no domingo, dia 22 de novembro e que vai ter muita coisa legal, não dá para perder. Fala pro papai, pra mamãe, pro mano, pra mana, pro vovô, pra vovó, pros amigos, pro gato, pro cachorro, pro Homem-Aranha, pra todo mundo que você quiser, que no dia 22 tem o drive-thru do Novas Gerações e que você não quer ficar de fora, legal? Na última quarta-feira tivemos o retorno das nossas reuniões de oração. Homens e mulheres se adequaram ao novo modelo dos encontros presenciais, investindo em um tempo de qualidade com Deus e uns com os outros, louvando, agradecendo e clamando ao Senhor por todas as experiências vivenciadas neste ano e pela bênção de seguirmos sendo família nesse tempo. Se você gostaria de participar ou quer garantir a sua presença mais uma vez, lembre-se de confirmar a sua presença pelo aplicativo IBMS ou pela secretaria e de usar a sua máscara. Existem muitas maneiras de se conectar com a família Montserrat. Em nossos canais e plataformas digitais, você fica por dentro de tudo o que estamos vivendo, além de poder compartilhar ótimos conteúdos daquilo que Deus tem nos dado e ensinado. Acompanhe, divulgue, participe! Somos parte de uma família que foi chamada para ser, viver e servir para a glória de Deus. Temos juntos batalhado para que a família, o mais precioso plano divino, seja restaurada e colocada no seu devido lugar nas nossas vidas. Como membro dessa família, exercite a sua mordomia financeira na certeza de que isso faz parte da jornada de colocar a mão na corda para ser, viver e servir como uma família que ama a Deus e que ama pessoas. Já compartilhamos com você o plano, a ideia e o sonho de voltarmos com as celebrações presenciais. Se Deus quiser, e respeitando todos os protocolos de segurança, no último domingo, dia 29 de novembro, vamos estar juntos de novo. Não seremos todos nem ao mesmo tempo, mas com muitas saudades e gratidão, vamos seguir em oração para que esse seja o tempo de Deus para retomarmos a comunhão e adoração presencial como corpo de Cristo. Deus te abençoe. Olá, igreja. Meu nome é Alessandro. Eu tenho 43 anos, sou casado há 18 anos com a Eliane. Somos os pais do Bruno, ele tem 14 anos. Eu também tenho uma filha que se chama Ariane, ela tem 26 anos e hoje reside em Santa Catarina. Sou um discípulo de Jesus Cristo, vivendo um dia de cada vez, buscando restauração em áreas como pornografia, masturbação, adultério, mentira, agressividade com familiares, ira expressa de modo impróprio, autossuficiência, julgamento, manipulação, orgulho, inveja,
procrastinação e descontrole financeiro. Só pela graça de Deus venho tendo vitórias nessas áreas. O versículo que queremos compartilhar com vocês está em Efésios 4:32. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos um para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Lidar com as finanças sempre foi um grande desafio para mim, pois venho de uma cultura familiar de gastos totalmente equivocados, com uma total desorganização financeira e um imenso preconceito em relação ao dízimo. Através das orações do meu cunhado Luciano e da sua esposa Manuela, conhecemos a Montserrat em 2016. Aceitamos Jesus na nossa vida e fomos batizados no culto de Natal. Desde então, vivemos em restauração permanente, aproveitando também das ferramentas que a igreja dispõe, como os cursos e servindo, pois assim, fazendo parte do corpo de Cristo, podemos devolver tudo o que temos recebido com amor e graça. Desde então, Deus tem feito uma grande restauração na nossa vida. E mesmo nas dificuldades pelas quais passamos, podemos descansar nele e confiar plenamente nos seus planos para nós como família. No ano de 2017, olhando para a grade de cursos que a igreja disponibilizava, o primeiro que o Espírito Santo me chamou para fazer foi o curso de finanças, o Crown. Com esse curso, Deus me mostrou de uma forma clara que tudo vem e provém da vontade e do tempo dele. Com esse entendimento, ficou claro para mim sobre a provisão dele na minha vida, que somos apenas mordomo das coisas que ele nos dá e que devemos a ele nosso comprometimento total em relação às finanças. Viver em comunhão e tentando seguir os valores e princípios cristãos é uma bênção, mas também é desafiador. Não podemos dizer que é fácil, temos momentos lindos para celebrar, mas também passamos por muitos momentos difíceis. Mas como seria se não tivéssemos Deus na nossa vida? Como passaríamos por tudo isso? Em 2018, nosso filho Bruno foi diagnosticado com diabetes tipo 1. Desde o diagnóstico, Deus tem nos guiado, conduzido e suprido todas as necessidades. Os custos de um bom tratamento é bem alto, mas temos conseguido, com a graça de Deus, dar um maior conforto no tratamento do nosso filho, com as tecnologias mais atuais. Neste ano, um ano diferente e repleto de desafios com a Covid-19, passamos por diversos ajustes financeiros, mas sempre buscando a sabedoria de lidar com cada situação e a orientação em Deus para enfrentar cada um deles. A empresa que eu trabalhava, em abril, entrou no corte de jornada pelo período de 3 meses. Com isso, meu salário foi reduzido a 50%, o que nos fez ajustar e nos adaptar ao novo orçamento. Nesse mesmo período, a empresa que a Eliane trabalha perdeu seu único cliente aqui em Porto Alegre, pois o contrato de serviço ele não foi renovado. Com isso, ela ficou sem projeto, precisou antecipar férias, teve que fazer alguns treinamentos online para capacitação. Ela teve a oportunidade também de trabalhar em outra empresa, mas confiou em Deus e esperou. No seu tempo, Deus proveu e deu a ela um projeto para um cliente novo e 100% home office. Hoje, ela trabalha em casa e pode acompanhar o nosso filho mais de perto. Estamos tendo a oportunidade de passarmos mais tempo juntos como família. No dia 14 de outubro, fui desligado da empresa que eu trabalhava há 6 anos. Mas Deus confortou o meu coração e me deixou tranquilo, pois sei de quem vem toda a provisão, e é Ele quem fecha, mas também abre as portas. Nesse mesmo ano, passamos por problemas de saúde com os nossos familiares. Eu com a minha mãe, que teve um AVC isquêmico, e depois de 1 mês hospitalizada, tivemos que adaptar totalmente a nossa rotina para cuidar dela. Nesse tempo, tivemos que encontrar uma casa maior que oferecesse acessibilidade, pois ela ainda está com seu lado esquerdo totalmente paralisado e dependente de nós, seus filhos. Recentemente, o meu sogro descobriu que está com câncer na próstata. Foi uma notícia bem difícil de lidar, mas estamos confiando no poder de Deus, tanto para a cura do meu sogro, como também para o restabelecimento da saúde da minha mãe. Deus também tem tranquilizado e dado paz ao nosso coração em relação a isso. Na situação específica da minha mãe, Deus tem suprido tudo de forma clara desde o início. Ela foi atendida no hospital mais adequado para tratamento de AVC. Uma rede de apoio se formou em todos os ambientes que eu frequento.
Toda provisão e apoio nos foi dada. Nos sentimos completamente amados e cuidados por tanto carinho recebido. Tenho gerido os recursos que Deus tem disponibilizado para o tratamento da minha mãe da melhor forma, prestando conta para os meus irmãos e para as pessoas que nos ajudaram. Pois um dos princípios que aprendi e que quero sempre presente na minha vida é a transparência. Neste semestre, eu estou como facilitador de uma turma no curso Crown. Tem sido edificante para mim cada encontro, cada partilhar. Mesmo com as aulas sendo pela internet, não se perdeu em nada a essência do que Deus tem para nos ensinar. Esse curso, com toda certeza, me faz crescer como um homem de Deus. Ainda estamos vivendo a série Consagração em Família, onde temos o privilégio de estudar e partilhar com nossas turmas. Como tem sido bom para nós esse estudo. A cada lição, podemos entender um pouquinho mais do que Deus tem reservado para nós como família de Cristo. Somos gratos a Deus pelo amor e cuidado com a nossa família. Nós consagramos nossa família a Deus. Oi, eu sou o Leandro, discípulo de Jesus, casado com a Cris, que também tem Jesus como seu Salvador e Senhor. Nossa aliança com Deus e um com o outro, por meio da aliança do casamento, aconteceu em novembro, dia 29, o ano 2008. Foi um sábado de manhã e a gente tem sido intencional em construir nessa jornada a nossa unidade. Não só compreendendo as nossas diferenças, mas crescendo também por meio dessas diferenças e fazendo delas parte do combustível que vai nos complementar como um mesmo time remando no mesmo barco. E não só estar no mesmo barco, mas remando na mesma direção. Com a nossa aliança, a gente tem escolhido que a última palavra na nossa casa seja sim, Senhor. Dessa união, Deus gerou vida e tem nos confiado 3 flechas. As princesas Helena, que nessa semana fez 9 anos, Alice com 7 e a Esther com 4 anos. Com a Vida em Movimento, temos procurado afiá-las e formá-las, investindo no caráter e direcionando para o alvo, que é Jesus, para que as lancemos no tempo devido, cumprindo na dependência de Deus a nossa missão como pais. E é justamente nessa composição familiar que a gente tem conhecido quem Deus é. É nesse contexto de lar, com a Vida em Movimento, através da sua palavra viva, a Bíblia, a gente tem compreendido e tem sido moldado pelo nosso propósito como seres humanos, de glorificar a Deus e nos alegrar nele. Hoje, nós vamos estudar sobre a dinâmica financeira na família. Por que falar sobre finanças dentro da série Consagração e Família? É uma pergunta legítima que você pode estar se fazendo nesse momento. É importante a gente lembrar que Deus não silencia a respeito de um tema que tem tanto efeito na dinâmica pessoal e também da família. Certa vez, o nosso mano Joel, esposo da Elaine, um dos nossos facilitadores do curso Educação Financeira à Luz da Palavra, o Crown, trouxe informações bem interessantes e uma compreensão muito importante que eu quero relembrar contigo. Olha só, na Bíblia existem cerca de 50 versículos que falam sobre céu e inferno, cerca de 500 versículos que falam sobre o reino de Deus e mais de 2.000 versículos que falam sobre dinheiro e posse. Mas por que isso? Deus gosta de dinheiro? Não. Deus ama pessoas e sabe que o dinheiro tem o poder de separar casais, pais e filhos, amigos, irmãos. A família, ela continua sendo um projeto especial de Deus. E quando a gente está falando em família, é importante entender que a Bíblia fala sim da aliança e da força do casamento e ensina muito também sobre outras relações familiares. Instrui muito, por exemplo, sobre a relação entre irmãos, entre pais e filhos, entre tio e sobrinho, entre avó e neto, entre sogra e nora,
entre sogro e genro. Fala sobre famílias que não podiam ter filhos, apresenta a família de forma muito transparente e mostra os efeitos benéficos e nocivos que as riquezas desta terra podem ter sobre os relacionamentos, dependendo justamente da forma como usamos as riquezas dessa terra. Não só os relacionamentos uns com os outros, mas a maneira como nós nos relacionamos com Deus, a relação vertical, também é influenciada pela compreensão que nós temos das riquezas desta terra. Deus nos ama profundamente e deseja que o conheçamos mais, também quando o assunto envolve o dinheiro. E Ele também deseja que nós tomemos as decisões financeiras mais sábias possíveis. Tem um texto no Evangelho de Mateus que diz, palavras de Jesus, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus capítulo 6, versículo 24, palavras do nosso Mestre Jesus. E aí uma pergunta de checagem, quem hoje é o Senhor da sua vida? A maneira como eu vivo, como você tem vivido, está de acordo com esse senhorio? Eu quero te dizer que eu tenho clareza que à medida que eu estou compartilhando, repartindo princípios de vida sobre esse tema nesta mensagem, eu faço com um coração muito humilde e grato. Deus é a fonte de todo o ensino bom, belo e verdadeiro, e como fonte usa diferentes extensões para nos ensinar. Eu aprendi e sigo aprendendo muito com aqueles que vieram antes de nós, os nossos pais, meus pais, os pais da Cris. Eu tenho aprendido muito com a nossa família espiritual, nessa aprendizagem relacional, na qual irmãos e irmãs de diferentes cidades e contextos, conectados nessa mesma fonte celestial, que é Jesus, e também tenho aprendido muito com leituras, reflexões centradas na Palavra de Deus e filtradas por essa mesma palavra, a Palavra de Deus, que é a palavra viva, que vai nos atualizando, que vai nos transformando e nos restaurando. Ao definir Deus como Senhor, é importante olhar para a nossa história com uma postura ensinável e também corrigível. Perceber o que de bom aprendemos e continuar praticando, mas também identificar aquilo que não está de acordo com os ensinos da palavra e decidir descartar conceitos, hábitos, práticas, identifica e descarta. Uma amostra de mandamentos antibíblicos que se pode aprender na cultura de origem. Vamos dar alguns exemplos. Uma delas é que o dinheiro é a melhor fonte de segurança. Quanto mais dinheiro tiver, mais importante você será. Uma outra amostra, ganhe muito dinheiro para provar que você chegou lá. Práticas como acumular dívidas e não procurar honrar os seus pagamentos, os seus compromissos, ou o consumismo desenfreado, ou ainda o dar-se um jeito, eu vou dar um jeito, ou o oportunismo, o lucro desonesto, a indiferença em apoiar os desamparados, são posturas que evidenciam o jeitinho aqui da terra com relação ao dinheiro. Não é para ser assim na família que tem a Deus como nosso Pai perfeito. Glória a Deus que, ao sermos adotados na sua família, Ele quer nos ensinar um jeitinho diferente, o seu jeitinho celestial perfeito, nos moldar e nos capacitar a adotar novas compreensões e posturas, também com relação ao tema mordomia financeira. E isso para quê? Para nos oferecer liberdade na nossa vida, nos nossos pensamentos e nos nossos relacionamentos, também quando o assunto envolve dinheiro. E olha só a progressão desse ensino de Deus e desse aprendizado da parte dos seus filhos. O texto de Efésios diz assim: de fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar
e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Efésios capítulo 4, versículos aí 21, 24, 28. Uma boa dica de filme para assistir em casa, A Virada, a história de um vendedor de carros usados, desonesto, que enfrenta a sua necessidade de arrependimento e coloca a sua fé em Deus. E a partir disso vive esse processo profundo de restauração, onde Deus vai mudando as nossas práticas, os nossos pensamentos, os nossos hábitos. Da mesma forma como há uma linha do tempo de Deus na história do mundo, na qual Deus foi se revelando ao ser humano e mostrando quem Ele é, e ensinando ao ser humano a viver de acordo com a verdade, eu quero te encorajar a tu olhar para a tua linha da história, a linha da história da tua família, e identificar Deus se movimentando, ligando pontos de compreensão, gerando ensinamentos e aprendizados. E a partir disso, desse movimento de Deus, decida viver de acordo com os princípios que Ele está te ensinando na etapa de vida que você está atualmente, seja qual for o seu contexto familiar, mas viva de acordo com a palavra e de acordo com a sua etapa de vida. Ao olhar para a sua história, você tem memoriais do cuidado de Deus e da provisão de Deus na sua família? Pergunta aí de checagem. Você reconhece como sendo a atuação de Deus? Quero contar um pouquinho da nossa linha do tempo e da atuação de Deus. Quando a gente ia casar, a Cris e eu, a gente estava naquele momento em que Deus está moldando os noivos na sua cultura de decisão, né? Porque são muitas decisões que precisam ser tomadas. Padrinho, é lista de convidado, é local da cerimônia, é cardápio. E algumas dessas decisões têm influência direta na dinâmica financeira, no orçamento do evento, né? Tínhamos visto na época algumas opções em Porto Alegre, mas nessa mesma época os meus sogros, né, os pais da Cris, o Raul e a Ana, moravam em Lajeado, nosso interior aqui, e decidimos que veríamos opções por lá também. Seria uma forma de honrar, né, os meus sogros, e imaginávamos ainda que nesse pacote de honrar ainda deveria ter também um bom desconto no orçamento. Então juntou honrar com desconto, ficou muito boa essa ideia e pensamos, fomos até Lajeado, fomos até um hotel muito bonito da cidade, conhecemos e gostamos muito, estávamos nos empolgando, pensamos então em realizar uma cerimônia num sábado, como eu falei para vocês, bem cedinho com o café da manhã. A gente foi conversar com um funcionário para ver como é que a gente poderia ter o orçamento para realizar o evento nesse hotel num sábado de manhã. O funcionário foi interessante que ele fez questão de confirmar se a ideia era mesmo uma cerimônia cedo, antes mesmo do café da manhã, né? Ele quis confirmar se era essa a ideia. Explicamos que sim, que era algo que a gente havia pensado, sonhado, né? Uma cerimônia cedinho, 8h30 da manhã, num sábado, e depois um gostoso café da manhã. Fruta, iogurte com granola, suco de laranja, pão de queijo. Hoje é engraçado porque é um momento muito apreciado pelas nossas filhas também, o café da manhã. Acho que isso foi passando para a próxima geração. O funcionário ele pediu licença para conversar com o gerente e voltou com o orçamento do café da manhã que já era servido no hotel e a possibilidade então de um incremento no cardápio. O custo por pessoa ficava muito abaixo na época dos orçamentos que a gente tinha feito em Porto Alegre. A gente se olhou, animado, né? Mas ainda faltava uma pergunta e ela precisava ser feita, né? Então a gente respirou fundo, eu olhei para o funcionário e falei, ok, e o aluguel do lugar, quanto custará? Bem tranquilamente o funcionário nos respondeu e falou assim, olha, conversei com o nosso gerente e realizamos já muitos casamentos aqui no hotel, mas nenhum ainda aconteceu pela manhã. Então, como seria a nossa primeira vez de casamento aqui no hotel pela manhã, a gente não cobraria aluguel, só o valor do café mesmo.
e ficaremos bem felizes de realizar o casamento de vocês aqui. Bah, eu não sei se você usa a expressão que é super comum, né, de falar assim, bah, e aí do nada a pessoa virou e me deu um baita desconto. Eu quero te encorajar a olhar esse tipo de situação que aconteceu comigo e algum tipo parecido que já aconteceu contigo a partir dessa perspectiva. Quem criou do nada foi Deus. A terra era sem forma e vazia e do nada Deus criou. Gênesis 1, o relato da criação, essa foi do nada e foi Deus. Essas outras criações ou bênçãos que acontecem a partir de então já não são mais do nada, mas continuam sendo atuação e criatividade de Deus aqui na terra. E eu quero te encorajar a entender que a gente glorifica a Deus também quando a gente escolhe as expressões que vamos usar na nossa família, quando a gente recebe as bênçãos que vêm de Deus. Então troque o do nada para o e aí Deus pegou e me surpreendeu e nos deu esse baita presente. O versículo que a gente escolheu para esse dia 29 de novembro de 2008, para o nosso casamento, foi um texto bem especial. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 27. O versículo diz assim: agora, por tua bondade, abençoa a família do teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Como família, a gente vem percebendo a atuação da bondade de Deus. Um dia de cada vez, mas também nesse fato da gente ter casado num lugar muito bonito, sem ter nos cobrado nada de aluguel. Foi um momento muito especial que a gente guarda um memorial lindo. Deixa eu seguir com algumas histórias. Acho que no 2º ou 3º ano de casados, a gente recebeu uma bênção financeira dos nossos pais, meus pais e os pais da Cris. Entendemos que aquela poderia ser a entrada para investir na compra de um apartamento. Então a gente começou aquela movimentação aos pouquinhos para procurar opções e me dei conta que eu não me sentia à vontade para comentar com as pessoas que a gente estava nesse movimento, né, a procura de um apartamento para compra. E inicialmente eu acabei classificando aquela minha descrição pessoal como humildade e também como uma sensibilidade da minha parte que eu estava tendo em não mostrar aos outros, não comentar que era isso que estava acontecendo, porque a gente tinha amigos que na época também estavam considerando a compra de um apartamento, mas que não tinham uma quantia para dar de entrada. Nessa situação, Deus, ele demonstrou a sua bondade me ajudando a não ficar na superfície ou na casca da situação. Através do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que nos conduz a toda a verdade, Deus me levou ao confronto, desconfortante num primeiro momento, mas necessário e libertador, de que aquela descrição e não falar não estava em nada ligada à humildade. Pelo contrário, o Espírito me mostrou que a descrição era o orgulho gerado por motivos bagunçados, por conceitos deturpados e limitados que eu tinha a respeito daquela herança em vida inesperada que a gente havia recebido dos meus pais e dos meus sogros. Tem um versículo que diz assim: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Nessa situação, Deus me ajudou a identificar que se a gente tivesse dando esse passo da entrada num apartamento com um dinheiro que eu havia guardado durante anos de trabalho, eu não me sentiria desconfortável em falar isso para as pessoas, para os meus amigos. Eu teria sim uma postura muito educada e respeitosa, mas eu falaria sim que estávamos usando os recursos fruto dessa economia, desse trabalho de anos. Então Deus foi aprofundando e me ajudou a reconhecer que
quer sendo o resultado de uma economia de anos ou através de um presente inesperado, eram as suas mãos, as mãos do próprio Deus que estavam nos dando. Era a sua bondade em atuação mais uma vez. E eu podia e devia sim me alegrar nele e naquilo que ele estava fazendo e o glorificar. Tem um texto muito especial que diz assim: ele fez da rocha um açude e do rochedo uma fonte. Salmo 114, 8. Este ano, ao meditar nesse versículo, eu anotei essa oração em resposta e quero repartir contigo. Deus, eu reconheço o inesperado, o improvável e o impossível como obra das tuas mãos. À medida que a gente vai aprendendo quem Deus é, também através de situações que envolvem dinheiro e finanças, a gente tem também a alegria de ir compartilhando uns com os outros em família, na nossa etapa de vida atual. No nosso contexto, no nosso lar, com 3 meninas, né, com 3 filhas pequenas, é nossa responsabilidade ensinarmos também bons modos, como usar as palavras básicas, né, como por favor, muito obrigado, né, mas vai muito além disso. Ao escolher viver o princípio bíblico de ensinar a criança no caminho em que deve andar, você e eu devemos ser intencionais e perseverantes de acordo com essa resolução de ensinar a próxima geração. No caso dessa expressão, né, uma boa expressão, muito obrigado, a gente tem clareza lá em casa de que nós queremos ensiná-las mais do que simplesmente uma expressão ou um bom modo. É uma virtude. A gratidão é uma postura de vida. De vez em quando elas me pedem algo para alcançar na mesa, por exemplo, né? E eu alcanço para elas. E ao pegar, elas estão ainda com os olhos baixos, né? Então elas percebem que a mão que entregou a elas o que foi pedido não soltou o que foi pedido. Hoje, já pela prática e repetição, quando acontece isso, elas já levantam o olhar, né, com um sorriso no rosto e falam graciosamente: obrigada, papai. Quero te fazer uma pergunta. No meio dos teus afazeres e da agitação de um dia comum, você tem voltado os seus olhos para o seu Pai Celestial e reconhecendo que é das mãos dele que vem muita bênção? Tem reconhecido que ele tem dado a você? Deus tem escutado dos teus lábios a expressão obrigado, papai. Somos intencionais em também inserir frases de gratidão em momentos além das situações, aquelas habituais de oração. Já teve férias, por exemplo, que a gente estava entre uma onda e outra na praia, dando risada, e aí a gente fala: Deus, muito obrigado! E aí a gente olha para elas e pergunta: quem mais quer agradecer? E as expressões de gratidão são oferecidas a Deus ali, com a vida em movimento. E assim, uma geração vai contando a outra geração quem Deus é e os seus feitos. Escolha hoje ser grato às bênçãos que Deus tem derramado na sua família. Como a gente reconhece que tudo que a gente tem vem de Deus, das suas mãos, a gente tem escolhido viver o princípio de o adorar, devolvendo a Ele parte desses recursos através da prática espiritual do dízimo, daquilo que recebemos de Deus por meio do trabalho que Ele tem nos dado, consagramos isso em adoração a Ele. Certa vez eu estava estudando sobre esse tema, né, sobre o dízimo, e escrevi o texto de Malaquias, do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 3, versículo 10, diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. E foi muito interessante que tem esse corretor ortográfico automático, né? E quando eu digitei Malaquias, o corretor automático corrigiu ali, trocou Malaquias por maluquice.
E talvez você olhe para a prática do dízimo assim. E de certa forma não deixa de ser, né? Com tantas contas para pagar. Devolver parte das entradas consagrando a Deus por meio do dízimo é uma resposta prática de fé. Temos ensinado as nossas filhas, as nossas meninas essa prática. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Quero te encorajar para que você possa conhecer mais de Deus e aplicar e vivenciar o princípio do dízimo. É uma resolução que nos ajuda a compreender que a porcentagem que segue com a gente segue sob nossa administração como mordomos. Ele é o Senhor. E quando além do dízimo ofertamos algo, oramos para que a compreensão seja a mesma de Davi e o povo de Deus na construção do templo. Olha só que texto interessante e importante. Diz assim: então os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1000 e de 100 e os oficiais encarregados do trabalho do rei ofertaram espontaneamente. Um outro versículo diz assim: o povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. E aí eu recortei mais um versículo aí para ir nesse embalo, a oração de Davi. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança. Ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome vem das tuas mãos. E toda essa riqueza pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria com quanta disposição o teu povo, que aqui está, tem contribuído. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre este desejo no coração de teu povo e mantenha o coração deles leal a ti. 1 Crônicas, capítulo 29, e aí lemos alguns versículos. É importante você saber que, como equipe pastoral desta igreja, a gente tem sim a expectativa de que você possa compreender, à luz da palavra de Deus, a Bíblia, os princípios que movem a prática do dízimo e da oferta. Nossa oração tem o mesmo embalo, né? A mesma marcha da oração de Davi naquela situação. Deus, gera nas famílias da nossa igreja uma postura de comprometimento, uma postura de generosidade e de coração íntegro ao Senhor. Essa tem sido a nossa oração. Em março desse ano, a gente lançou uma campanha financeira, intitulada Café. Compartilhe amor, fé e esperança. A ação era uma articulação prática para a reforma no prédio da nossa igreja. Paredes seriam quebradas para expandirmos um local que hoje a gente já tem a compreensão, diferente do que foi na situação de Davi e Salomão lá atrás, já não é mais o templo de Deus. Na linha do tempo em que Deus veio se revelando à humanidade, ele já não faz de um local construído por mãos humanas o seu lugar de habitação. Deus já escolheu o ser humano como sua morada e faz de cada filho o seu templo.
Somos os templos móveis, né, do século XXI, nos movimentamos. Mas a gente entende que uma estrutura, seja a sua casa, o seu apartamento, a minha casa, o prédio da igreja, podem sim ser expressão da atuação do céu aqui na terra. Porque, como disse o próprio Jesus, onde 2 ou 3 estão reunidos, o seu nome, o nome de Jesus, Ele está ali no meio deles. A gente decidiu ampliar a estrutura para que a gente possa também usar desse prédio, receber e conectar mais pessoas à família de Deus. Lá ainda no início da campanha, né, quando tudo mudou, o mundo todo mudou, a gente redirecionou essa campanha financeira ainda em março para ser extensão do socorro das mãos que vêm de Deus para famílias que estavam passando desafios financeiros por conta do contexto da pandemia. De lá para cá, mês a mês, famílias, membros da nossa igreja e amigos que nem são membros da nossa igreja, dos mais diferentes contextos, vêm sendo amparados. O corpo de Cristo se movimenta para socorrer. E quando faz isso, evidencia as mãos do Pai Celestial, a fonte de todo o socorro. Nossa igreja, através do Instituto Montserrat, na área social, tem cooperado ativamente na reestruturação de famílias atendidas pelos programas e projetos de cada uma das unidades. Temos tido também a responsabilidade de repartir com outras ONGs, seja de Porto Alegre ou de outras cidades, projetos parceiros e também dezenas de igrejas que têm enfrentado desafios financeiros. A cada mês, quando a sua família e a minha faz uma oferta ou dedica a Deus o seu dízimo e a oferta designa como café, que a gente chama, ou quando adquire um café da Ação Aroma e Sabor, estamos cooperando com o projeto de Deus de usar os recursos para socorrer os que estão passando necessidade. A dinâmica do reino é assim, a gente recebe a vida de Deus, a gente se alegra nele e no que recebemos dele e repartimos. No ecossistema financeiro celestial, que é para ser vivido aqui nessa terra, por vezes nós somos aqueles que repartem, por vezes somos aqueles que recebem. Seja em qual papel você está neste momento atual de vida, não trave o fluir, a dinâmica desse amor de Deus, esse ecossistema em movimento do amor de Deus. Não deixe, por exemplo, que o egoísmo faça com que você retenha e não reparta. Por outro lado, não deixe que o orgulho o impeça de receber. Você e eu, a sua família, a minha família, as nossas famílias fazem parte dessa dinâmica comunitária financeira. É a dinâmica do céu sendo vivida aqui na terra. A mão não deve se encolher em tempos assim, pelo contrário, deve ser estendida ao próximo. Seja para socorrer e abençoar uma família de Viamão, que não faz parte da nossa igreja e que recentemente teve a sua casa incendiada acidentalmente. A mão deve ser estendida, ou seja, cooperando financeiramente na implantação da igreja nas casas em Cuba. A mão deve ser estendida. Assim, a gente vai fazendo do dinheiro um recurso para que a missão de Deus avance nessa terra. A gente coloca as riquezas dessa terra no seu devido lugar. A gente reafirma que Deus é o nosso Senhor. E também, com a nossa prática, ensinamos a próxima geração no caminho em que ela deve andar. E não é falando apenas sobre o caminho, mas é no caminho, com as nossas ações, com as nossas práticas. À medida que a gente for voltando gradativa e responsavelmente aos nossos encontros presenciais, a gente vai encontrar uma estrutura reformada e ampliada. E você e eu e as nossas famílias, nós poderemos olhar não para idolatrar um prédio, que ficou muito bonito, mas sim para agradecer a Deus. Olha só, nesse tempo, o contrato de aluguel foi estendido para 15 anos. Em meio à reforma inicial projetada, agora está acontecendo a ampliação do auditório principal.
Nós fizemos investimentos como igreja em toda a estrutura de melhorias e segurança, como por exemplo, agora a gente tem o acesso de mais uma escada, a gente vai ter o avanço do plano de prevenção contra incêndio. E a gente, ao olhar para essa estrutura, para esse prédio bonito, para esse prédio reformado, que a gente possa ver a atuação de Deus e o comprometimento da sua família. Que a gente veja, assim como eu já falei, um lindo local, mas uma estrutura como mais um meio da gente viver, servir e proclamar Jesus para a glória de Deus. A gente vai ter a oportunidade, na sequência, de continuar cooperando, primeiramente e sempre e continuamente com o dízimo, mas indo além, também com ofertas. Para procurar ter uma compreensão bíblica sobre essa dinâmica da mordomia financeira, o hábito da meditação diária na palavra de Deus e a prática dessa palavra são hábitos fundamentais. Bora lá, pergunta de checagem. Você tem o hábito de ler a Bíblia no seu lar? Conversar sobre a palavra? E como reforço contínuo, as outras leituras que você faz ou filmes que você assiste têm sido ecos dos princípios de Deus? Lá em casa, atualmente, os 2 livros que a gente tem lido como família com as nossas filhas são A Margem da Lagoa Prateada e Beleza Negra. São clássicos aí da literatura juvenil, E à medida que a gente tem lido em família, a gente vai fazendo a legenda para as nossas filhas, A conexão daquilo que a gente está vendo naquela história com as linhas da história de Deus e com o ensino de Deus. E como que a gente pode pegar aquilo que a gente está lendo com a verdade de Deus e aplicar no nosso contexto, na nossa vida atual, na nossa dinâmica atual. Na história da família Ingalls, por exemplo, um princípio que se percebe muito claramente é o princípio de viver com alegria dentro da atual provisão de Deus para a nossa vida. É um princípio muito importante. A gente percebe a família se adaptando à medida que as circunstâncias vão mudando. À medida que chega um inverno rigoroso, à medida que tem uma mudança na plantação de trigo, a família vai se moldando, vai se adaptando. A história de uma família lá no meio oeste americano, antes dos anos 1900. Isso é a prática do contentamento que a gente encontra quando Paulo escreveu aos Filipenses. Olha aí o texto de Paulo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículos 11 a 13. A nossa responsabilidade é fazer ajustes de modo que a gente possa viver dentro da provisão de Deus e nos satisfazer alegremente. Quer Ele providencie pouco, quer Ele providencie muito, a qualquer tempo. A gente vai se adequando nessa linha da provisão de Deus. Uma consequência de não aplicar esse princípio gira em torno da questão do endividamento. A dívida é uma consequência de desejar mais que a provisão atual de Deus permite. E aí a gente acaba arranjando outras maneiras de obter mais. Um padrão de comportamento caracterizado por gastos excessivos e juros nos cartões de crédito, por exemplo, levam a um estilo de vida de um verdadeiro sufoco e um tormento. Viver de acordo com os princípios do alto pode te ajudar a libertar-se das dívidas da terra em menos tempo do que imagina. Então te adeque e fique dentro da provisão de Deus. No outro livro que a gente tem lido, Beleza Negra, a história é contada por um lindo cavalo. Em um momento esse cavalo, então descreve como é que o seu dono atual escolhe viver o princípio do descanso, uma vez por semana. Como cavalariço, em carroças de aluguel,
um dia a mais significaria mais clientes e mais dinheiro para pagar as suas contas. Mas a decisão do dono do cavalo, reafirmada pela sua esposa, é de que esses benefícios não fariam com que eles abrissem mão do princípio do descanso, que era fundamental também para que eles tivessem momentos em família. Foi muito especial porque um contorno íntimo da nossa leitura é que a gente acabou lendo esse capítulo justamente no nosso dia da família, no nosso dia de descanso, no cronograma de Deus, numa praça perto da nossa casa que a gente mora atualmente, numa toalha de piquenique. E à medida que a gente leu esse capítulo para as nossas filhas, a gente pôde explicar para elas, isso que a gente está lendo é o que a gente está vivendo. E aí a gente vai perceber que a leitura, esses princípios que estão registrados nesse livro, fazem eco aos princípios que Deus ordenou ao povo quando estava sendo milagrosamente libertado lá do Egito. Um mandamento precisava ser dado, porque mesmo tendo a sua identidade alterada, esse povo que já não era mais escravo, o povo hebreu, ainda tinha uma mentalidade escrava. O descanso precisou ser instituído lá atrás e hoje nós podemos e devemos fazer dele um estilo prático de vida. Olha só esse texto. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma terra boa, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romanzeiras, azeites de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou a água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Deuteronômio capítulo 8, uns bons versículos, lemos juntos aí. A prática do descanso torna-se tão necessário hoje em dia como foi lá atrás. Produtividade desenfreada, consumismo e outros desequilíbrios da vida moderna vão insistentemente procurar escravizar a nós e as nossas famílias. E a prática de princípios bíblicos nos liberta para uma nova compreensão e um novo estilo de vida. O descanso bíblico envolve 4 posturas: parar, descansar, deleitar-se e contemplar. É uma disciplina que nos ajuda a centralizar a vida pessoal e a dinâmica da família novamente em Deus. Certa vez eu ouvi uma frase que eu gostei muito. Não é só você descansar do mundo, é o mundo descansar de você. Você tem praticado o descanso bíblico?
Reconhece o que pode estar te escravizando para que você não viva esse princípio? Perguntas de checagem. Deixa Deus e o Espírito da Verdade falar ao teu coração. Voltando à nossa dinâmica pessoal, se Deus quiser e confirmar, nos próximos dias a gente deve se mudar de casa. Desde que as meninas nasceram até agora, a gente tem optado pela flexibilidade da moradia do aluguel. Então, o que acontece? Quando as circunstâncias se modificam e percebemos a voz de Deus nos dando paz de decisão, nos mudamos. Gostamos de encarar isso também como uma lembrança, né, da festa das cabanas, instituído por Deus na sua provisão ao povo hebreu, durante justamente o tempo de peregrinação no deserto, após a libertação da escravidão do Egito. Essa festa ressalta a provisão e o cuidado de Deus. Com as mudanças que a gente faz de casa, a gente gosta de lembrar lá em casa que nós somos peregrinos e forasteiros aqui nessa terra. E também a gente quer ensinar as nossas filhas para que elas estejam abertas a viverem novas etapas, novos contextos, novos começos, novos crescimentos e que elas cooperem ativamente com isso. Faz mais ou menos aí já um mês, elas ganharam um presente de uma querida amiga nossa. Foi um bonito cartão e uma nota de dinheiro para cada uma. A gente conversou e explicou para elas que aquele dinheiro não ia ficar com elas, né? Mas usaríamos para comprar algo de presente, como era a vontade dessa nossa amiga. E foi muito especial ouvir delas a prontidão em dizer que o dinheiro podia ser usado para mudança para casa nova. Nos alegramos em ver que elas estão aprendendo a se comprometer e participar ativamente com os planos da família. Quero usar essa situação e te fazer mais uma pergunta pessoal. Você tem cooperado ativa e financeiramente com os projetos da sua família, a sua família de sangue e a sua família espiritual? Quando as meninas eram mais novinhas, a gente não falava para elas de um plano que a gente estava tendo, por exemplo, de um passeio ou de uma visita que a gente receberia. A gente sabia que elas ainda não tinham maturidade para lidar com frustração caso aquilo não acontecesse. À medida que elas estão crescendo, nós estamos formando a vida delas e a nossa também, né? Porque à medida que a gente ensina elas, a nossa vida está sendo formada também. Então hoje a gente já reparte com elas os nossos planos e a gente tem ensinado que elas juntos orem com a gente com relação àquele plano. Tem sido especial perceber a forma como as três têm aprendido isso. É bonito ouvir a Esther, a mais nova, né, de 4 anos, lidando com a empolgação de uma expectativa, de um passeio. Papai, vai ser muito legal viajar, se Deus quiser. Quando é que a gente vai mesmo, papai? É hoje? Se Papai do Céu quiser, né, papai? Eu quero te encorajar que a gente possa ter essa mesma postura e expectativa para viver novas aventuras em Deus. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, à família de Deus. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros.
pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor este plano. Agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque, se há prontidão, a contribuição é aceitável, de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então, haverá igualdade. 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 1, 14. Que você e eu, que as nossas famílias, que a gente possa fazer parte ativa, cooperando com essa dinâmica do reino de Deus, onde Ele nos supre nas nossas necessidades, onde Ele derrama do seu amor e do seu favor, onde Ele deu o seu Filho, o mais precioso bem, o seu próprio Filho, e que a gente saiba viver essa dinâmica, repartindo uns com os outros, fazendo dos recursos financeiros mais uma forma de amar pessoas, porque isso certamente glorifica a Deus. Que a gente não seja refém de recursos financeiros, mas que a gente possa usar as riquezas dessa terra para amar pessoas e glorificar a Deus. Quero orar contigo, quero orar junto com a tua família e depois faça essa oração na intimidade do teu lar aí também. Paizão, muito obrigado. Obrigado porque nós podemos aprender com a tua palavra. Obrigado porque nós podemos reconhecer a tua atuação, a tua bondade, Deus. Obrigado porque a tua palavra nos instrui e deixou princípios vivos que podem ser vividos, Deus, no contexto em que cada família está. Nós te pedimos que a tua presença viva nos movimente cada vez mais a ser uma família espiritual, uma família de sangue que compreende, Deus, a dinâmica financeira a partir da tua perspectiva, Deus. Como já falamos, não queremos ser refém das riquezas desta terra, mas queremos usá-las, Deus, para amar pessoas. Queremos usar as riquezas dessa terra para que a gente possa servir e que nisso tudo a gente possa te glorificar. Essa é a nossa oração que fazemos em família e fazemos em teu nome, Jesus. Amém.